eu sou a Priscila Laranjeira e você, bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Eu quero te dar uma dica de um livro do pastor Jorge Linhares, Coragem versus Covardia. Talvez você esteja pensando que você é um gatinho, mas no Senhor tem um leão aí. Seja forte e corajoso. Essa mensagem é uma bênção. Se você está curtindo os conteúdos que nós estamos compartilhando aqui no podcast da TV JET, por favor, dê uma moral pra gente. Curta, se inscreva no canal, compartilha, porque tem muita coisa boa da parte do Senhor para a gente passar para outras pessoas. Os nossos convidados de hoje são pastores, eles são lá do Espírito Santo, minha segunda terra, minha terceira terra, sei lá. E eles são o apóstolo Mário Sérgio, que eu vou chamar de pastor, e a pastora Thelma Lucena, que eu vou chamar só de Thelma para eu não perder a conversa. Isso aí. Bem-vindos! Obrigada, a gente está muito feliz de estar aqui, né, amor? Hoje, nesse bate-papo com essa mulher incrível que é você. Olha só, a gente vai dar uma jogada de bola aqui, porque são os dois. Então vamos começar com as damas. Com certeza. Thelma, você está lançando um livro. Fala pra gente como é que surgiu esse livro. E você também trabalha, é psicanalista. Sim. E trabalha com mentoria para mulheres pastoras. Já dá uma palhinha pra gente sobre isso. Então, o livro, né, na pandemia, eu acabei escrevendo ele na pandemia justamente porque a gente tinha um pouco daquele tempo ocioso e eu comecei a perceber que através do meu testemunho, de contar da minha vida, do que eu vivi, edificava muito a vida das mulheres, as mulheres se sentiam atraídas pelo meu testemunho e com o meu processo de cura, né, de cura interior, elas também se chegavam um pouco mais a tudo que eu contava. E aí eu escrevi o livro, publiquei o ano passado ele, né, no mês de maio, e então a gente tem carregado aí essa mensagem de transformar a dor, a vivência, tudo que eu vivi num grande propósito. Legal. Pastor, Sim. para a gente começar, para depois continuarmos a conversa, me fala dessa capelania internacional. Como é que funciona isso? Então, a gente aplica essa capelania na cidade. Hoje nós temos uma parceria diretamente com os hospitais da cidade. Então, nós formamos uma equipe de capelães e eles atuam nos hospitais, atendendo tanto a família do paciente como o paciente. Então, às vezes, uma UTI, ela libera para um capelão entrar, porque tem toda uma formação de como entrar na UTI, de como orar por essa pessoa, como realizar uma visita dentro de uma UTI, dentro de um hospital. Então, essa equipe que a gente forma, a gente distribui nos hospitais para que eles possam dar uma assistência total. Então, na cidade, a gente trabalha com esses capelães ativamente. Bacana. Eu conheço bastante bem o Espírito Santo, de ir lá milhões de vezes, por causa dos meus amigos capelães de lá. Mas me conta, lá tem uma comida maravilhosa, o povo é muito acolhedor, mas lá também tem um índice bem significativo de suicídios e triste, suicídio entre pastores. A que o senhor atribui essa tristeza que leva até a tirar a própria vida? Então, a senhora falou muito bem aí, é suicídio de pastores. Então, o que acontece? No Espírito Santo, a gente percebe, pelo menos eu percebi isso, e a gente trabalha para isso hoje, que há uma dificuldade muito grande de acontecer essa junção de pastores, como aconteceu aqui hoje de manhã. Um conselho de pastores. E o conselho de pastores forte, que traz pastores, valoriza pastores, ministra para pastores. Então, no Espírito Santo, no estado geral, tem muita dificuldade dessa unidade de pastores. Então, hoje a gente está trabalhando na nossa cidade, que é São Mateus. Hoje nós temos o conselho de pastores, ao qual eu já fui presidente, agora sou vice, devido a muitas tarefas que a gente está tendo. E a gente percebe que ainda tem muitos pastores distantes e isolados. Então, a caminhada, a trajetória de um pastor é muito difícil. Se ele não tiver uma cobertura espiritual, um mentor, alguém que dê um apoio, que dê uma palavra, que dê uma orientação, o dia a dia ele vai entrando em uma situação que ele vai desanimando, ele vai achando que ele não tem capacidade e acaba acontecendo problemas de igreja, problemas com as pessoas que saem, pessoas que às vezes são ingratos, o pastor ajudou, fez, daqui a pouco saiu. A crítica é ferrenha hoje em dia, né? Igual o pastor Jorge fala, a ingratidão geralmente vai acontecer por alguém que está ao seu lado e por alguém que você fez tanto por ele, por isso que existe ingratidão. Então, assim, isso acontece muito no estado do Espírito Santo. Por que eu falo isso com propriedade? Eu sou paulista.
Certo. Então, as minhas primeiras 3 igrejas que eu pastoreei foi em São Paulo, uma outra denominação, é claro. E ali a gente percebia que havia essa unidade de pastores. Lá tem um conselho de pastores do estado de São Paulo, tem os conselhos dos interiores. Então, lá sempre funcionou isso. O meu ministério, ele foi demandado diante de pastores antigos, onde a gente sentava, ouvia, participava. Então, a gente acabava recebendo um reforço para cada um de nós. Já no estado do Espírito Santo tem essa dificuldade. O isolamento pastoral que está provocando essa depressão. O pastoral tem provocado isso, infelizmente. Só que hoje nós estamos trabalhando desde o interior até na capital, reforçando esse encontro de pastores que agora está dando muito certo. Glória Devido a a gente Deus. ver esse índice, nós decidimos Assustador, nos unir. e vocês resolveram tomar uma atitude. Boa. Tomamos uma atitude, estamos agindo, tá? Ela falou que ela trabalha com mentoria de pastoras. É. Então, uma coisa completa a outra, né? Isso. Porque se você deixa a mulher saudável, a casa Sim, também vai ficar saudável. É verdade. E sem contar que a mulher, não somente a esposa do pastor e a pastora, mas a mulher em si, ela tem uma sensibilidade muito maior do que os homens. Os homens, eles conseguem, de certa forma, resolver um pouco mais com tranquilidade as suas emoções. São práticos, né? São práticos, né? São resolutos, a grande maioria dos homens. A mulher não, ela internaliza muito o sentimento. E quando ela vê, no caso desse bate-papo da depressão pastoral, do índice de suicídio, a grande maioria dos pastores traz o assunto, o problema todo para casa, para dentro de casa. Adoece a esposa. Adoece a esposa e, consequentemente, adoece os filhos. Uhum. Então, tem filhos de pastor que não quer mais seguir o ministério pastoral. Não, por quê? Porque se sentem sufocado pela igreja. A mulher, ela não é vista como o ser, a mulher. Ela é só a mulher do pastor. Sem Muitas nome. delas mulher sem nome. Mulher sem nome. E o que acontece? Com esse adoecimento do coração do pastor, de estar triste com a igreja, por N motivos, né? Porque assim como uma profissão normal, o pastor também tem suas demandas emocionais. E as pessoas, às vezes, veem o pastor em si como um ser humano, como uma divindade. Super-homem, né? Super-homem, como se a gente não tivesse sentimentos, como se a gente não tivesse coração, como se a gente não tivesse as mesmas paixões que todo mundo. Então, uma ovelha pode ficar dodói. Se o pastor ficar dodói ou triste, ele não é de Deus, né? Tipo assim. Então, isso acaba tirando o ser. Quem é o ser? Né? Eu sou ou estou sendo pastora? Eu sou pastora ou eu estou sendo pastora? E muitas vezes as pessoas não compreendem o nosso ser. O ser o pastor. Né, o ser a pessoa do Mário, o ser a pessoa da Thelma. Isso vai adoecendo. Por quê? Porque nós temos que ser pastor de manhã até de noite. E muitas vezes a gente eu quero ser somente a esposa dele. Eu quero ser somente a esposa do Mário. E ele precisa ser somente o esposo da Thelma. Mas muitas vezes esse adoecimento vem por quê? A cobrança, a crítica. Isso vem adoecendo emocionalmente. E não é só no âmbito pastoral, mas a gente está no meio pastoral, isso vem adoecendo. Consequentemente, um sentimento não gerido, ele vai gerar o quê? Uma dor. Gerando uma dor emocional não gerida, ele vai gerar as doenças psicossomáticas, que são depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, que é o excesso de cansaço no ministério, né, do trabalho ministerial, e aí vem o estresse. Quando vem o estresse, a pessoa não sabe lidar com isso. Interessante que a gente falava que as pessoas ficavam cansadas, afadigadas, estressadas e parava por aí. Sim. Agora há inúmeras síndromes e as pessoas estão ainda pior. Quais são os seus desafios ministeriais, assim, além de lidar com essa situação toda? Quais são os seus desafios lá no Espírito Santo, como pastor e apóstolo? Então, o que acontece? Hoje o maior desafio é a gente levar as pessoas a entenderem que, em primeiro lugar, a gente precisa sim ser voltado totalmente ao Senhor em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e mais coisas serão acrescentadas. Mas a gente tem que entender que quando nós temos uma família, dentro de casa nós temos que viver como família. Certo. Cuidar um do outro, cuidar dos filhos, cuidar da esposa. Dentro da igreja a gente entende que está ali com os irmãos. É amar o próximo como a mim mesmo. É estar junto deles, mostrar para eles o real valor do amor de Deus que nos une.
onde eu posso ser uma voz profética, uma bênção para sua vida, uma bênção para os seus filhos, uma bênção para sua família, e entender que ali nós nos unimos para se completar em Deus. Saímos dali, agora vamos nos completar com a família. Então hoje o maior desafio ministerial é fazer com que as pessoas entendam isso, não sejam demasiadamente religiosas e queiram levar a religião para sua casa, onde acontece também essa questão do suicídio. Imagina, eu já ouvi um pastor uma vez falando assim: rapaz, eu me dediquei, cuidei daquela família, cuidei dos filhos deles, quando agora meus filhos são criticados, eles exigem que os meus filhos têm que ser o exemplo da igreja, é uma cobrança em cima, e agora meus filhos estão desviados, minha esposa está doente, aí ele vai chegando ao ponto que não aguenta, não suporta e se suicida. Então hoje nosso maior desafio é tentar mostrar tanto para a pessoa comum, como para um pastor, um obreiro da igreja, que nós temos que saber entender o que é espiritual e o que não é espiritual. Então esse é o maior desafio e nós temos lutado para isso. Está dando certo, mas tem um longo caminho a percorrer ainda pela frente. A primeira vez que eu ouço tão claro assim, qual que é o desafio ministerial, bênção pura. Mas me fala, independente dos desafios ministeriais, todo mover cristão evangélico ao redor do mundo fala que está vindo um grande avivamento. É o momento? Eu acredito que sim. Está havendo um grande avivamento. Eu acho que isso depende muito dos corações. O coração que é a terra. É do coração que procede as saídas para a vida. E a Bíblia diz: guarda o teu coração. Não é guarda no seu coração. Então, quando você guarda o seu coração, você entende que o que é de Deus, você vai guardar. Então, quando sair de você, vai sair o que é de Deus. E o que é de Deus sai para dar vida. Tudo muda, tudo é diferente. Então, eu acredito nisso, sim. Você também acredita que está chegando o avivamento? Acredito, até porque a gente, né, nesses últimos tempos, muitos têm apostatado da fé. Só que tem se levantado cada vez mais as pessoas com essa vontade de ver, não somente o Brasil, mas o mundo mesmo, por tantos motivos sociais, políticos, e realmente parece que a igreja, nesses últimos tempos, depois da pandemia, ela se envolveu ainda mais nesse lado do avivamento, na entrega, no coração quebrantado, e eu acredito sim, nós vamos viver, já estamos vivendo, por que não dizer o último avivamento? Porque hoje eu acredito assim, devido hoje nós vivemos num mundo de informações, então avivamento vem avivamente. Então, com tantas hoje tecnologia, as pessoas estão com a mente mais aberta, mais fácil para receber. Então, quando a pessoa tem uma mente, como diz Paulo, né, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, estou entendendo que essa geração, se elas se deixam realmente levar pelo Espírito Santo, elas vão ter tanta informação que abre a mente dela, como o Espírito Santo, que atua com aquilo que ela recebe. Então não tem como não haver um avivamento genuíno, que é o que aconteceu naquelas universidades lá nos Estados Unidos. E outros lugares. E eu acredito, a qualquer momento vai acontecer aqui, vai acontecer lá comigo, tudo vai daquilo que a gente está acreditando. Então eu, como sou líder, eu estou diante de um povo. Se o dia a dia eu começar a mostrar para eles que esse avivamento é chegado, mas para isso a gente precisa saber trabalhar aquilo que vem para a nossa mente e aquilo que o Espírito Santo pode trabalhar do nosso coração para a nossa mente para que a gente possa fluir. Eu acredito nesse transbordar, né? Primeiro na gente, para depois transbordar no outro. Já que você é psicanalista e você estava falando da família, pegando o gancho no que ele está falando, a questão do avivamento infantil. A internet está explodindo de crianças falando em línguas, crianças tomadas pelo Espírito Santo, louvor. É por aí que começa? É por aí que começa. Nós temos vivido mesmo. Nós terminamos uma conferência o mês passado e no último dia nós fizemos a conferência para a família. Foi uma conferência de mulheres, mas no último dia nós fechamos para a família. Foi incrível, incrível. Quando nós chamamos a família para frente, as crianças vieram em pranto chorando. Ninguém sabia explicar. A gente não sabia explicar, as crianças aos prantos chorando no altar, a ponto, tipo assim, os pais olharem e falar assim, o que será que elas estão sentindo de uma forma tão grandiosa? Intensa, né? Teve uma mãe, aquela mãe que ela estava lá no fundo da igreja. Ela veio com a criança nos braços. Aí chegou e falou assim, me chama de AP. Ela falou, AP, ele quer falar algo pro senhor. Eu falei, fala, meu filho. Ele falou assim, Jesus me tocou. E chorando, mas aquele choro profundo, né? Ele disse, Jesus me tocou. Então não tem como você explicar como é esse toque, como foi isso, simplesmente está acontecendo. Eu acredito, sabe por quê? O próprio profeta Joel profetizou que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém.
vossos filhos profetizarão. E isso está acontecendo. Os nossos filhos estão sendo tomados de uma maneira tão poderosa que a gente não consegue explicar. A gente só entende que esse é o tempo que Deus está marcando essas crianças devido ao que estamos vendo acontecer. Amém. Então começa lá de baixo. Então eu acredito nesse avivamento que está começando pelos nossos filhos. Nossos filhos estão sendo tocados para serem profetas nessa geração. Glória a Deus. Não, a ponto de durante o culto, ele está pregando e as crianças todas estavam ouvindo a palavra. Então, tipo assim, crianças de 5, 6 anos, sentadinho ouvindo a palavra, a ponto de elas entenderem o que ele estava falando. Tipo assim, uma pregação que era Profunda para adultos, para né? adultos. No final, eles viam, tanto é que nesse dia não foi liberado as crianças, tinha o lanchinho, todo culto a gente libera as crianças, eles têm o culto deles, a gente dá um lanchinho. Eles esqueceram daquele dia que tinha o lanche para eles. Eles ficaram ali sentados, mastigando a palavra. No final, quando levou as crianças pro altar, elas choravam sem explicação assim. Pra gente adulta, a gente sabe o que é. Mas para elas mesmas, elas não sabiam dizer o que era o toque de Jesus. Elas só sabiam que elas estavam sendo tocadas, chorando no altar de Deus. E aquilo ali foi assim, impactante para a nossa vida. E nós temos visto o Ministério Infantil da nossa igreja assim, produzir ainda mais no reino de Deus. Eles levarem a Bíblia para a igreja, eles fazerem a tarefa da salinha em casa e trazer aquela importância que eles estão dando ao culto ao Senhor. Aí você tocou num ponto interessante. Aqui na Getsemane a gente está notando isso, que as crianças e os adolescentes não querem ler a Bíblia no celular, elas querem portar a palavra. Isso aí. É um retorno à igreja, exatamente, né? Do modelo antigo. Sem contar que, como meu esposo falou, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Quando a gente guarda a palavra no coração, isso significa que pode vir internet, pode vir a era digital, pode vir até a Bíblia chegar a faltar. Quando a gente guarda a palavra no coração, aquilo ninguém vai arrancar da gente. Verdade. Né? Então, a gente tem que ensinar a criança exatamente isso. Guarde no. Tudo que você aprende na palavra, guarde no seu coração. E quando elas vêm, mesmo com essa era digital, com a internet, com os celulares, as crianças estão trazendo, a gente está trazendo a essência do início, de levar a Bíblia, a palavra de Deus, debaixo a minha filha tem 3 Bíblias, a Luísa, e ela, quando ela vai estudar a liçãozinha da escola, da escolinha, da igreja, ela pega as Bíblias dela, entendeu? Tipo assim... Para consultar. Para consultar, tipo assim, como que eu vou entender esse texto melhor? Né? Porque ela vê tantas Bíblias dentro de casa, e ela tem as dela ali, e na hora ela fala assim, eu vou levar essa. Para a igreja ela leva toda brilhante, mas para estudar aquela que ela faz os rabiscos, né? Porque antigamente a gente pensava assim, a Bíblia é a palavra de Deus, tinha esse lado religioso. Você não pode riscar, eu sou dessa época, né? Eu nasci no berço evangélico. Você não pode riscar a palavra de Deus, você está riscando a boca de Deus. Não, nossa, hoje, ainda bem que eu nunca ouvi isso, que minha Bíblia sempre foi riscada. Mas hoje as crianças têm o prazer de ter aquela bolsinha cheia de lápis, para riscar, de riscar. Né? Que coisa boa, né? Amém. Então a gente tem que voltar a essa essência, né? Voltar a trazer essa essência para os nossos filhos, para as nossas crianças, porque recentemente aconteceu muitos prejuízos nas escolas, e uma coisa a gente pregou na igreja, quando Moisés, que era o libertador do povo do Egito, estava para nascer, ou tinha nascido, né, Satanás já sabia que ele seria o libertador. Então houve o quê? Tentaram matar as crianças, para que matasse Moisés, ou seja, matar a voz profética da geração seguinte. Tentaram matar Jesus quando Jesus nasceu. Por quê? Porque Jesus era o libertador do povo, da escravidão do pecado. Tentaram matar Jesus Cristo. E esses últimos tempos, essa ação nas escolas... é contra as crianças, era contra as crianças, por quê? Para tentar matar a nossa próxima geração. Mas nós, povo de Deus, nós nos levantamos. Amém. Você vê que o Brasil se levantou. Exatamente. Para orar por esse principado que estava tentando fazer o quê? Nós falamos na igreja, nós vamos orar, porque existe um principado que está tentando matar uma geração. E a gente não sabe o que vai vir na próxima geração. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que algo muito grandioso para libertar o povo está vindo através dessa geração, que é as crianças. Glória a Deus. Me conta, você falou que nasceu no berço evangélico também? Também. Como é que é a conversão? Como foi a conversão de vocês? O meu avô foi presbítero.
Morreu com 94 anos sentado no sofá lendo a Bíblia. Opa! E dali do meu avô foi a linhagem, né? A família foi aceitando Jesus. Isso. E aí eu cresci na casa dos meus avós. Meu pai morava com eles. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, fomos morar com meus avós. E foi ali que meus avós começaram a inserir a gente na igreja desde pequenininho. Amém. E ali na igreja a gente já tocava na bandinha, tocava então as raízes são fortes. São fortes. Firmes. E ali eu cresci jovem na igreja, e na adolescência para a juventude eu dei uma desviadinha, aquela curiosidade só, né? Depois voltei e foi ali que eu me tornei líder de jovens, depois fui diácono, aliás, fui cooperador, fui diácono, fui presbítero e cheguei ao pastorado. E agora? Ali a história foi, né? Evoluindo. Até um dia que Deus então falou, olha, eu tenho algo para colocar específico na mão de vocês. E hoje a gente lidera a Igreja Batista Aliança em São Mateus. E Deus tem nos dado uma visão, né, muito ampla. Parte de toda essa visão nós pegamos aqui da JET, que a gente já vem aqui há muitos anos. Tempo. Desde o Templo Loucos por Jesus, a gente vinha com ônibus para cá. Segredos do Coração, nunca perdemos nenhum. Opa! E hoje, como eu ministrei... O Segredos do Coração é o Congresso do Coração do Pastor Jorge. Tremendo. Eu via ali o segredo do coração daqueles pastores e eu dizia, meu Deus, eu não estou no caminho errado, não. Estou tá no caminho certo. Então, assim, nós crescemos muito. Né? Até a questão das crianças também aprendemos muito com o pastor Jorge. Questão de valorizar o infantil, o espaço deles, até o banheirinho deles. Então, tudo que a gente pegava aqui, chegava lá e fazia na igreja. Né? A igreja pastor Jorge é uma referência. Né, para a vida da gente, e 20 anos praticamente, né? Hoje eu falei ali no altar, falei, o pastor Jorge sempre foi meu mentor, sem perceber. Porque a minha estante está com os livros dele. Todos. Aí eu tive um problema na igreja nesse sentido. Esse livro aqui, eu lia, me dava uma direção. Ele mentoreava sem saber, né? Através de um livro, né? E a sua conversão? A minha conversão nasce em berço evangélico, né? Como disse meu esposo, na adolescência todo mundo... que nasce, parece que em berço evangélico, parece que na adolescência tem vontade de conhecer algo que nunca conheceu. É aí que a gente entende o filho pródigo. Verdade. Passei um pouquinho também, assim, um pouco desviado, mas depois voltei, retornei e verdadeiramente, né, quando a gente é inserido na infância, quando os pais apresentam pra gente este caminho e coloca a gente no caminho, significa que o pai tá junto. Verdade. Meu pai era presbítero da Assembleia de Deus, embora foi uma pessoa que, eu conto no livro, tudo que nós vivemos após os 10 anos de idade, mas mesmo ele naquela ignorância, ele nos levou e nos apresentou o caminho de Deus. Então, mesmo quando nós nos desviamos, a gente tinha sido treinado na terceira infância. Até a terceira infância a gente tinha sido treinado. A semente foi lançada. A semente, né? E também é a fase crucial, né, para o nosso desenvolvimento, né? E aí depois que eu voltei, nunca mais saí, não quero sair nunca mais. Pra glória do Senhor. Se for assim, para você falar assim, o que é mais importante que eu gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Fala para aquela câmera ali e fala assim, ó, o mais importante hoje é... O mais importante hoje, vocês que estão aqui conosco participando, é a gente primeiro viver em família. Porque tudo pode acontecer na vida, você pode ficar sem ninguém, mas sempre a família vai estar com você. E a segunda coisa que eu falo para vocês é que Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Se Deus estiver em primeiro lugar, você vai receber dele a direção para cuidar da sua família. Saiu da porta para fora, pode ter certeza que você vai ter caminhos para percorrer e poder fazer tudo aquilo que você vai ter prazer, alegria e paz que vem da parte de Deus. Isso é importante. Amém. E você? Porque se você transformando a dor em propósito, mas o que é o mais importante para você hoje? Mais importante, se eu tivesse que falar, que eu vou falar ali para quem está nos assistindo, é que Jesus é suficiente. Ele é suficiente para tudo. Ele é o Jeová Jireh, Jeová Rafa, ele é tudo. Então, ou seja, pode faltar tudo. Só não pode faltar Jesus, porque ele é suficiente. A gente está usando muito o YouTube para divulgar o podcast, a TV JET, mas me conta, vocês são bons de rede social? O pastor Fala que já... O que acontece? Eu gosto muito de fazer live. Opa! Gosto muito de fazer live. Só que eu sou assim, não coloco anúncio nenhum. Eu entro lá. Entra ao vivo e as pessoas vão entrando. Eu falo, vai avisando alguém aí que eu tô aqui. Eu gosto de fazer isso.
surpresa de entrar. Deus me deu uma palavra, peraí, eu entro na live ali e faço. Não importa o horário? Não importa o horário. Tá. Eu sempre faço e o povo já tá ligado. Por que você não fala o horário que você vai entrar? Fala, não, eu gosto de fazer isso mesmo, que é de mim. Então eu achei muito interessante essa parte de você poder comunicar com as pessoas, pegá-las de surpresa, e muitas vezes tem alguém que está diante de um problema. Ela precisa de uma resposta, de uma direção. Tá lá você numa live, quando ela entra, eu falei, puxa vida, o senhor estava na live quando eu entrei, não é que o senhor deu a palavra que eu precisava. Eu teve pessoas que falaram para mim que estavam pensando em se suicidar. Ela recebeu um convite de alguém, entrou na live e eu estava ministrando justamente uma palavra sobre valorizar a sua vida. E essa pessoa, pela live que eu estava fazendo, ela foi salva. Então eu amo nessa parte, a questão de fazer live. Então a internet, o melhor recurso é falar diretamente com o povo. Falar diretamente com o povo, isso é muito interessante. Tanto que foi na pandemia também, né, que a gente teve que se adequar a essa questão de fazer online, a igreja teve que fazer toda aquela adaptação, né? Hoje nós estamos agora até com um podcast pronto na igreja para começar a funcionar também. Então, exatamente, porque na pandemia você já amadureceram as ideias. Nós já formamos uma equipe de mídia na igreja, então agora a igreja já está funcionando a todo vapor, tá? Olha só. Pode entrar a Igreja Batista Aliança de São Mateus, vocês vão ver lá no canal do YouTube, os cultos, tudo acontecendo. E assim, eu tô começando a pegar gosto, porque realmente é muito bacana. Olha, isso aí depois que pega gosto, por isso que eu falo, hábito, né? como essa questão de toda a informação hoje, a nossa mente ela está muito mais trabalhada. Então, se a gente pegar todas essas informações, ter a mente trabalhada e deixar o Espírito Santo trabalhar, com certeza Deus vai nos usar de uma maneira poderosa. Amém. Você usa a internet para mentoria? Geralmente, ao contrário dele, que ele gosta de fazer a live, eu quase não gosto de fazer live. Eu gosto de uma sala de bate-papo, né, com várias mulheres. Eu faço pelo Zoom, eu faço pelo Meet. Então, ali eu chamo as mulheres para aquele bate-papo, né, quantas entrarem ali, e aí eu vou fazendo essa mentoria. Eu amo falar para mulheres, né, porque, querendo ou não, eu conheço o coração da mulher porque eu conheci o meu, né, as minhas dores. Então, hoje, as dificuldades que uma mulher, uma pastora tem, eu vivi no início do meu ministério, as críticas, né, a religiosidade por ser pastora, por ter sido separada como pastora, que até hoje ainda tem essa dificuldade. Tem, vários estados não aceitam, não. Exatamente. Então, assim, hoje eu escuto a mulher, mesmo sendo pastora, mas o coração dela, né, independente do ofício que ela está hoje, como pastora, como esposa de pastor, e por vezes eu já pensei em desistir. Desistir, inclusive, do casamento, por conta do peso do ministério, a ponto de eu dizer para ele, vou arrumar as coisas, vamos embora, fica você com suas ovelhas, fica você com a sua igreja. Sério, pastor? Né? Já, a ponto dele me trancar dentro do quarto e dizer... Quando ela falou isso, eu falei, pera aí um pouquinho, tranquei ela dentro do quarto. Aí fui na rua... Excelente estratégia. Minha sogra, a gente tinha colocado para morar numa casa que ela queria ter independência dela e tal. Aí eu fui lá e falei, sua filha tá trancada dentro do quarto, vai lá e fala com ela, que eu não casei para separar, não. Casado pra a senhora, como mãe, vai lá e resolve essa situação. Aí foi a mãe dela e o irmão. E eu fiquei de cara, né? Aí depois ela veio e falou assim, amor, pensando bem... Eu meio que cantei aquela música, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar. Então, tipo assim, eu entendi, isso né? Acontece? Por quê? Porque pesa demais. Então, baseado nisso, eu criei essa mentoria de pastora para pastora, para auxiliar psicologicamente também as pastoras e entender, dizer para ela, eu sei o que você sente, eu sei o que você já passou, eu sei o que você está passando, isso não é o fim, eu posso te ajudar nesse caminho, né? Porque o caminho que eu percorri de tantas coisas no ministério e na vida da esposa do pastor, né? Então, eu consigo hoje, de alguma forma, ajudá-las nessa mentoria. Faço mentoria com grupos ou faço individual também. E hoje entendeu? A agenda tem aumentado, a gente tem mentoreado vários pastores, né? Pastores de outras denominações, que vê o currículo da gente, procura a gente, e a gente sempre pode sentar e dar uma palavra, dar uma direção, e até mesmo tá indo na igreja acompanhando, para que esse pastor entenda o valor dele. Falei um pouco sobre isso hoje aqui nos Conselhos de Pastores, sobre a unção que Deus confiou a nós. Nós precisamos acreditar nisso. Verdade. Só que nós precisamos também estar em busca, né, de recursos, como está no Conselho de Pastores, está sentando para evitar receber. O isolamento, né? Evitar o isolamento. Eu falei muito isso hoje aqui. E eu pude perceber no final, né, um resultado foi muito bom, de pastores que vieram abrindo o coração, chorando nos pés do Senhor. Inclusive eu acredito que alguns conselhos, eles ficam mais vazios, porque no anterior
toca muito fundo na dor. Sim. E aí a pessoa não quer tratar, ela foge. Mas depois ela vê que precisa e volta, porque né? às vezes espiritualiza toda a dor. E geralmente 86% dos problemas da sociedade, não é das igrejas não, da sociedade, 86% é de origem emocional. 14% distribui ali para financeiro, para espiritual, porque uma grande maioria das pessoas não estão cheias de demônios, elas estão com a alma ferida por alguém, por uma palavra, por alguém que você cuida, por alguém que você ama, por alguém que te larga no meio do caminho, por alguém que não acredita, enfim, são dores emocionais. Então essa origem de 86% é de origem emocional. Por incrível que pareça, a maioria dos problemas hoje das pessoas, até dentro da igreja, de ordem financeira, emocional, espiritual. Pequeno. Bom. Porque a transformação vem através da palavra, né? As pessoas ouvem a palavra, são transformadas. Só que a alma, ela tem uma tendência, assim, muito gigantesca de fazer você desacreditar da fé. Verdade. Entendeu? E às vezes, quando a alma está doente, ela desacredita da fé, que é a parte da espiritualidade, e ela também lança para o corpo, que são as doenças psicossomáticas. Então, quando a pessoa está com a doença psicossomática, depressão, ansiedade, ela até busca a espiritualidade, mas ela já está toda arrebentada no restante. Isso dá assunto para outro podcast. A gente fala, 1 Tessalonicenses 5:23 fala sobre espírito, alma e corpo. Então, se o seu espírito está bem cuidado, ele vai mandar uma mensagem para a sua alma. Se a sua alma está bem cuidada, ela vai mandar uma mensagem para o seu corpo. Então, automaticamente, os três vão caminhar. Mas tudo começa pelo espírito. Amém. Por isso que a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que aquele que entende que ele é o seu Deus, você também vai começar a cuidar do espírito. E quando você cuida do espírito, aí cuida espírito, alma e corpo. A gente tem mania de falar corpo, alma e espírito. Né? A lógica, 1 Tessalonicenses 5:23, começa espírito, alma e corpo. Quando nós temos esse entendimento de no espírito a gente nutrir, aí o espírito cuida da alma. E a alma está firme. Por que te abates, ó minha alma e tal? E depois a alma vai dar uma resposta para o corpo. Certamente a doença não vai ter muito espaço. Amém. Olha só, isso é bom para a gente terminar. Verdade. Palavra final, rapidinho. Thelma primeiro. Eu primeiro. Então, gente... Começou, né? Primeiro, termina primeiro. Então, como disse meu esposo, espírito, alma e corpo. Nós precisamos estar alinhados nos três. Se nós estivermos alinhados nessa tríade, né? Que a gente pode comparar espírito, alma e corpo, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Então, quando a gente entende o cuidado nessas três linhas, com certeza a vida da gente vai dar certo, colocando Jesus em primeiro lugar. A fé e a ciência sempre vão se encontrar. E o que é a ciência sem a fé? Então, a gente tem que se manter em Cristo. Nesses últimos tempos, principalmente, é uma mensagem que eu tenho carregado. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Aleluia. Tudo nós podemos em Jesus, porque Ele é suficiente. Que seja no corpo, que seja na alma, que seja no espírito. Jesus é suficiente. Amém. Pastor? A simplicidade é a humildade. A gente tem que preservar isso. Quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Isso é muito importante. Então nunca deixe que a simplicidade e a humildade se aparte da sua vida. Com certeza, se você andar na simplicidade, na humildade, entendendo que tudo vem dele, a glória é para ele, ele é o Senhor sobre todas as coisas, certamente nós vamos honrar pessoas, amar pessoas e viver aquilo que Deus tem direcionado para nós. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Amém. Olha só, ninguém esperava, porque a gente não conhecia muito bem os dois, mas agora a gente vai conhecer muito melhor, que houvesse tanta profundidade, tanta coisa para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo, num bate-papo à tarde, hein? Se você não está inscrito no canal da TV Jet, entra lá, se inscreva, curta, comenta, compartilha, passa o podcast para os amigos, para eles entenderem que Deus tem um grande propósito na sua vida e que Deus é suficiente. Muito obrigada e até a próxima.